Olá, caçadores de contos e lendas. Espero que tenham tido uma ótima semana. A história de hoje fala sobre uma criatura folclórica inglesa chamada The Black Dog. Um cão enorme, de olhos de brasa e pelos completamente escuros, que está frequentemente associada a maus presságios e eventos sobrenaturais. A história de hoje se chama O Guardião da Ponte. No vilarejo de Greenwood, havia muitas histórias sobre uma velha ponte de pedra. Ela se erguia sobre um rio profundo, cujas águas eram tão escuras quanto o céu sem estrelas. Construída há séculos, a ponte era uma estrutura robusta, mas não era a solidez de sua construção que assustava os moradores. Era o que se dizia acontecer à noite, quando as sombras cobriam o vilarejo e os ventos uivantes enchiam o ar com sons inumanos. As lendas falavam de uma criatura, um cão de pelagem escura, tão grande quanto um touro, com os olhos incandescentes que pareciam queimar na escuridão. Os poucos que afirmavam ter visto o animal descreveram seu rosnado como o som de trovões distantes. Acreditava-se que o cão não era apenas um presságio de algo pior, mas uma força sobrenatural que vigiava a ponte, uma passagem entre o mundo dos vivos e algo muito mais sombrio. Ninguém cruzava a ponte após o pôr do sol. Até mesmo os mais corajosos mantinham distância, como se um peso invisível pairasse sobre o lugar, uma presença que desencorajava qualquer tentativa de desafiá-la. Mas não George. George era diferente de todos os habitantes de Greenwood. Embora seus avós fossem de uma cidadezinha bem próxima a Greenwood, ele tinha crescido em uma cidade grande, onde trabalhava como professor de ciências e alguém que confiava nas leis da lógica e da razão. Quando se mudou para o vilarejo, encontrou as superstições locais, segundo ele, ridículas, histórias infantis contadas para assustar os crédulos. Os aldeões falavam constantemente sobre a ponte e a tal criatura, e cada vez que o assunto surgia, George ria. Vocês estão presos ao passado. Esses medos não têm lugar no mundo moderno, dizia ele. Em seu íntimo, George acreditava que o medo era uma construção mental, nada mais. Tudo que era necessário para acabar com esses temores era uma demonstração de coragem. Ou, no caso dele, uma demonstração de ceticismo. Decidido a provar que as lendas eram apenas histórias, George anunciou que atravessaria a ponte à noite, sozinho. A ideia de confrontar o suposto guardião do lugar não o amedrontava. Na verdade, o animava. Para ele, era uma chance de mostrar aos supersticiosos o quanto estavam errados. Era uma noite de lua nova, com o céu completamente encoberto por nuvens, bastante pesadas, que ameaçavam tempestade. Quando George deixou sua casa e seguiu a caminho que levava à ponte, o silêncio do vilarejo o cercava. Não havia som de animais, nem o farfalhar das folhas nas árvores. Tudo estava quieto, como se o próprio mundo estivesse aguardando o que viria a seguir. Conforme ele se aproximava da ponte, o ar parecia ficar mais frio. Cada passo que dava na estrada de terra parecia recuar
com um eco impossível, como se ele não estivesse sozinho. George balançou a cabeça, rindo baixinho. Impressões, murmurou, convencido de que seu próprio cérebro estava pegando peças nele. Finalmente ele alcançou a ponte. Lá estava ela. Uma estrutura antiga e imponente. As pedras molhadas pelo orvalho da noite, com um brilho espectral, à luz fraca das estrelas. O rio, abaixo, era uma mancha negra, movendo-se lentamente com um som suave e constante. George parou por um momento, olhando para o vastidão da noite ao redor. O silêncio era palpável. George deu o seu primeiro passo sobre a ponte e imediatamente sentiu uma leve resistência no ar, como se algo invisível o empurrasse de volta. Ele ignorou, acreditando que era a ansiedade tentando tomar conta. Seus passos recuavam, cada um mais alto que o anterior, quebrando o silêncio absoluto da noite. O vento começou a se erguer, soprando levemente, mas com uma sensação estranha de estar carregando consigo vozes sussurradas. No meio da ponte, o vento parou. Um silêncio absoluto voltou, e com ele um frio glacial, embora fosse verão. George sentiu um arrepio correr pela espinha, mas tentou ignorá-lo. Era só uma ponte. Não havia nenhum cão, nem qualquer outra criatura sobrenatural. E ainda assim, o medo começou a se infiltrar em seus pensamentos. O que eram aqueles sons distantes? As histórias dos aldeões começaram a reaparecer em sua mente. Enquanto olhava para o outro lado, um som profundo, grave, emergiu das sombras. Um rosnado. Ele parou, o coração acelerando. A ponte parecia se expandir em sua percepção, como se o espaço ao redor tivesse mudado de forma. De repente, à sua frente, uma sombra imensa começou a se mover na escuridão. Um par de olhos vermelhos, brilhando como brasas, surgiu das trevas. Era a criatura de que todos falavam. O cão era maior do que George imaginava. Suas patas ressoando como trovões quando se movia lentamente em sua direção. Seu pelo negro parecia absorver a pouca luz da noite. Como uma escuridão viva, uma ausência de luz e cor. Seus dentes brancos expostos em um rosnado profundo reluziam como adagas prontas para dilacerar. E aqueles olhos, olhos incandescentes, como portais para algum inferno que George não conseguia imaginar. Ele congelou. Todo o seu ceticismo desapareceu num instante, substituído por um terror visceral. A criatura continuou avançando, o som de suas patas ecoando no vazio da noite. O ar ao redor de George parecia pesado, difícil de respirar. Isso não era possível, ele repetiu para si mesmo, tentando desesperadamente racionalizar o que via. É um animal, só um animal grande. Mas o cão parecia ouvir seus pensamentos, pois parou de rosnar e o encarou. O olhar da criatura perfurava sua mente, como se estivesse esperando que George desse o próximo passo.
ou cometesse um erro fatal de correr. Mas o jovem professor, ainda incrédulo, decidiu enfrentar o seu medo da única maneira que sabia, desafiando-o com palavras. Você não existe, George gritou. Isso é um truque da minha mente. Você não é real. Para sua surpresa, o cão negro hesitou. Suas patas recuaram levemente e o brilho de seus olhos pareceu diminuir. George, ainda ofegante, percebeu que suas palavras pareciam ter efeito sobre a criatura. Ele deu um passo adiante, o peito cheio de uma coragem desesperada. É isso! Você é uma invenção, um mito. Eu vou atravessar essa ponte, provar que você não existe, George gritou, cada palavra mais ousada que a anterior. E, de fato, o cão recuava a cada afirmação. Era como se suas palavras estivessem desfazendo o poder da criatura. George sorriu, sentindo a adrenalina tomar conta do seu corpo. Ele avançou com confiança, enquanto o cão lentamente se desintegrava nas sombras, sumindo na escuridão de onde havia surgido. Com passos firmes, George finalmente cruzou para o outro lado da ponte, sentindo o alívio tomar conta dele. Ele havia vencido. Porém, quando George pisou do outro lado da ponte e olhou para trás, algo estava errado. A paisagem de Greenwood não estava mais ali. Em vez das casas e das colinas familiares, ele viu apenas um vazio imenso, uma escuridão profunda que parecia se estender para sempre. O rio, antes um curso de água tranquilo, havia se transformado em uma massa sombria e imóvel, como um lago de breu. Não havia mais sons, não havia mais vento, apenas um vazio sufocante. Desesperado, George tentou voltar pela ponte, mas agora ela parecia muito mais longa do que antes. Ele correu, os passos ecoando no silêncio, mas a ponte parecia não ter fim. O cão não estava mais lá, mas George agora percebia a verdade com uma clareza apavorante. Ele nunca deveria ter cruzado a ponte. O cão não era uma criatura a ser vencida, mas o guardião de uma fronteira. A ponte não era apenas uma estrutura comum, era a separação entre o mundo dos vivos e um lugar muito mais sombrio. Ao desafiar o cão e cruzar a ponte, George havia rompido essa barreira e agora estava preso do outro lado. Ele gritou por ajuda, mas o som de sua própria voz parecia ser engolida pelo vazio. George, que passara a vida desprezando o sobrenatural, agora entendia o preço da sua arrogância. Ele não voltaria mais para Greenwood. O outro lado da ponte não era uma passagem para uma vila ou cidade, mas para uma dimensão de escuridão e desolação, onde os vivos não tinham lugar. O cão, ao recuar, não havia sido derrotado. Ele simplesmente permitira que George cruzasse para o lugar de onde não haveria retorno. Agora, o jovem cético estava condenado a vagar eternamente naquele limbo, entre a vida e a morte, onde nenhum som ou luz jamais penetraria. A ponte, o cão e o próprio medo de George eram símbolos de uma barreira muito mais profunda. A história reflete sobre os limites da razão humana
e a arrogância de acreditar que tudo pode ser explicado ou controlado. O cão era o guardião de algo que não poderia ser desafiado, uma verdade além da compreensão racional, algo que deveria ser respeitado. Agora, enquanto George vaga pela escuridão, a única companhia que lhe resta é o som de seus próprios passos e o eco de seu grito desesperado. E às vezes, no silêncio profundo, ele pode jurar ouvir o rosnado distante do cão, de pelagem escura e olhos de brasa, o guardião que ele desafiou e de alguma forma perdeu. A ponte ainda está lá, em Greenwood, intocada, mas nenhum aldeão ousa cruzá-la à noite, pois sabem que aqueles que o fazem nunca voltam. Eles não falam mais de George, o forasteiro que desafiou as lendas, mas a história de sua travessia se tornou um novo aviso para aqueles que pensam em desafiar o que não podem compreender. E o guardião? Ele permanece à espreita, à espera de outro desafiante, sabendo que a ponte não é apenas um caminho físico, mas uma passagem para um destino sombrio e inescapável. Bem, foi essa a história de hoje. Que vocês tenham uma semana ótima, com muita reflexão sobre a história do dia.